E Deus fica onde, Braz? Não, Deus ele não é a prioridade, ele é a exclusividade. Cara, eu orei na noite passada pra Deus me dar o direcionamento. No outro dia, uma mulher que eu não sei nem quem é, me falou essa coisa, essas palavras. Ela, ó, Deus vai te dar a sua casa e ela vai ser construída e você vai contemplar a construção dela. A célula só cresce por causa do Braz e da Regina. Não, em nenhum momento eu nunca pensei nisso. A célula cresce porque Jesus quer que ela cresça. Foi algo real, não foi uma visão. Foi um homem que veio até mim de fato. Eu estava no corredor do hospital regional e esse homem veio até mim e falou assim, olha, eu era drogado, prostituto, mas eu conheci Jesus e a minha vida mudou. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Me chamo Daniel Lucas e hoje vamos ter um tempo de mesa aqui bastante especial com um cara que eu gosto bastante, Júnior Braz. Mano, prazer te ter aqui, viu, te receber. Fica à vontade, a mesa aqui é nossa, né? Amém. E queria saber como é que foi teu dia, mano. Tá feliz de estar aqui? Rapaz, foi um dia muito bom. Tô de folga, né? Eu sou enfermeiro, como todo mundo sabe, do nosso meio, né? A galera talvez não sabe, mas eu atuo na área da enfermagem. Eu sou enfermeiro tem mais ou menos 5 anos e eu trabalho 12 por 36, então hoje é meu dia de folga, então tô ótimo. Passei o dia com a família, minha esposa também estava em casa, a minha filha, então eu tô muito feliz. Hoje foi um dia de descanso. Caraca, massa demais, mano. Mano, queria te fazer uma pergunta. Creio que vai ser massa esse podcast, mano, porque quando eu pensei em te convidar, quando o Espírito tocou no meu coração de te chamar, falei, caraca, mano, se for amanhã vai ser perfeito. E porque, tipo, acabar aqui, vai pra célula, né? E muito bom. Queria ver contigo, mano, como que tu veio parar aqui em Redenção, velho? Porque nós sabemos que tu veio de morar em Floresta, né? Isso mesmo. E eu te conheci, tu já morava aqui, né? Já morava aqui, já frequentava a PIB. E queria que tu contasse mais sobre, porque talvez muitas pessoas ainda tenham essa dúvida, né? Beleza. De como que tu veio parar aqui, como que tu conheceu Jesus, como que tu se formou em enfermagem. Beleza. Excelente. Cara, primeiramente meu nome é Braz Jacinto da Silva Júnior, né? Algumas pessoas me conhecem como Júnior Braz e na igreja hoje no qual nós frequentamos e fazemos parte, eu sou chamado de Braz, que é o meu primeiro nome de fato. Júnior Braz geralmente é um nome utilizado na minha cidade, pela minha família. Eu sempre falo algo interessante, que aqui eu sou o Braz, onde as pessoas me conhecem como Braz, o Braz enfermeiro, o Braz o líder de célula, o Braz um homem de Deus, e glória a Deus por isso que a gente tem esse conhecimento. Mas quando eu vou para casa dos meus pais, eu sou o Juninho, o Júnior, né? O filho, cara, porque muitas vezes a gente sempre precisa desse cuidado do pai e da mãe. E quando eu vou para Floresta do Araguaia, que é onde meu pai e minha mãe residem hoje, eu fico muito feliz, porque lá é o lugar onde eu sou chamado de filho. E é muito bom ser chamado de filho. Então, tudo começou assim. Quando eu completei, eu acho que 17 anos de idade, salvo engano, eu terminei o meu ensino médio e dentro do meu coração sempre tinha algo a respeito de eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que me formar. Por quê? Porque a minha mãe, desde muito pequena, ela sempre fala, meu filho, vocês têm que estudar. Vocês devem estudar. Toda mãe, mano, que fala isso. E minha mãe, ela implementou isso muito na nossa mente, na minha, dos meus irmãos. Inclusive, todos os meus irmãos também são formados hoje, graças a Deus. Então, a minha mãe, ela colocava isso com muita realidade. Ó, vocês devem fazer faculdade. E, então, quando eu terminei o meu ensino médio, logo de cara, eu falei, mãe, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir buscar melhor, eu tenho que estudar, tenho que fazer um curso, tenho que fazer alguma coisa. E a minha mãe falava, filho, calma. Eu falei, não, eu tenho calma, mas eu preciso, de alguma maneira, buscar um estudo. Buscar melhores, né, mano? E primeiramente eu poderia ir diretamente para a faculdade, mas aí eu seria bancado pelos meus pais. E meu pai, eu sou o primogênito de 5 irmãos. Então, eu pensei, cara, meu pai e minha mãe são batalhadores e eu vou para a faculdade, é mais um gasto. Então eu vou caçar meio de fazer um curso a curto prazo, onde eu possa me manter em Redenção. E eu fazendo isso, eu já consigo ter o meu salário e eu consigo, querendo ou não, dar uma folga para meus pais ali. Sim, se manter, né? Se manter. E o que acontece, né? A gente não tinha muitas condições financeiras, então o primeiro obstáculo foi onde é que eu vou morar? Como eu vou morar? Se nós não conhecemos nada em Redenção, nós somos do Tocantins, viemos de Arapuama, Tocantins, para o estado do Pará, porque meu pai é um homem de muita coragem, ele queria buscar melhora. É um modo de dizer melhora, mas é melhora.
E ele então veio pro Pará, e a gente tinha 11 anos de idade, eu mais meus irmãos, todos nós pequenos. E eu gostei muito do estado do Pará. E quando eu vim para a Redenção, não sei se muitos sabem, mas eu era católico desde criança. Minha mãe nos levava para a igreja católica. Inclusive eu batizei, fiz crisma, fiz tudo que você pensar dos dogmas ali católicos, eu fiz também. E naquele tempo, nós tivemos um auxílio muito grande da Igreja Católica, eu sou muito agradecido por isso. Tinha o padre Pedro, de Floresta do Araguaia. Olha, eu conheço o padre lá em Redenção, que é o padre Bené. Ele pode, querendo ou não, te alojar lá por um tempo, né? Não garanto ser para sempre, mas por um tempo. De alguma maneira eu tinha muito essa vocação de estar dentro da igreja, então eu era muito próximo aos padres. Eu sempre fui muito próximo às coisas de Deus, sempre dentro de mim algo queimava por aquilo. E eu sempre tinha uma dúvida dentro do meu coração. Eu lembro de muitas vezes eu chorar dentro do banheiro. Eu ficava horas e horas chorando dentro do banheiro. E minha mãe falava assim: meu filho, por que tu chora tanto? Eu falei: mãe, porque eu sinto que eu fui chamado para algo, mas eu não sei o que é. Algo dentro de mim queimava, mas eu não sabia o que era. E esse período que eu morei com os padres aqui em Redenção, excelentíssimo padre Bené, que hoje não está mais no nosso meio, né? Infelizmente ele veio a óbito, mas foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu pude perceber que eu tinha um chamado, uma vocação para viver as coisas de Deus. Então, na minha mente, eu tinha convicção que eu ia ser padre. Eu tinha decidido que eu ia para o seminário, ia fazer tudo para me se tornar um padre, porque de alguma maneira eu queria estar próximo de Deus. A minha clareza era estar perto de Deus, sabe? Sim. Então, de alguma maneira, eu queria estar perto de Deus. Então, eu vim para a Redenção, morei com os padres ali por cerca de uns 3 meses. Foi muito intenso esses 3 meses. Fiz cursos e tal. Até que chegou um momento que eles falaram assim: olha, é o seguinte, você não tem problema você morar aqui, mas você não é um seminarista. Para ficar na igreja, sustentado pela igreja, é importante você ser seminarista. Embora eu não era sustentado pela igreja. Minha mãe sempre, meus pais sempre enviaram dinheiro para mim, mas querendo ou não, me alimentava ali, dormia ali. E tinha um gasto, né, mano? Teve um gasto que a igreja supria, né? Cuidava de mim. E eu sou muito grato por isso, cara. Sou muito feliz por isso. E eu entendi, cara, com muito amor, fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Bené, até hoje eu gostava muito dele. E eu fui para um cantinho, ele me levou para um lugar, para uma família maravilhosa em Redenção, que é a família do seu Zé Lopes também, que não está mais no nosso meio. Um povo muito católico, um povo amável, um povo de Deus. E eles me levaram, Receptivo, né? muito receptivo. Eles cuidaram de mim. Eu era muito imaturo, um cara que nunca tinha saído das asas do pai e da mãe. Então, tipo assim, eu tinha que ser cuidado. Então ele me deixou lá, ele me levou lá, ele não me largou. Então, em todo momento, ele ia lá, perguntava como é que eu estava. E nesse processo todo, eu fiquei um bom tempo com eles ali, cara, e muito fiel à minha crença, sabe? Muito católico. Eu até brinco, eu não gostava de crente de jeito nenhum. Pra mim, crente só prestava pra falar mal dos outros. Normalmente Ficar sentado na porta da casa e ficar metendo a língua nos outros. ninguém gosta mesmo não, de cara não. E eu ficava assim, cara, esse negócio não é pra mim. Eu não gosto de crente. E eu esboçava isso. Cara, eu não gosto de crente. E até que um dia, né, eu fiz meu curso técnico, formei. Tive, graças a Deus, um bom destaque no hospital regional. E destacando no hospital regional ali, no estágio, eu pude, graças a Deus, ser contratado a trabalhar no hospital regional. E trabalhando no hospital regional, cara, eu comecei a ter maturidades. Ali dentro do hospital regional eu tive muitas oportunidades, pessoas maravilhosas que me ajudaram, como a Juliana Seijas, que era a nossa coordenadora antiga. Inclusive eu mando um abraço para a Juliana Seijas, uma pessoa maravilhosa que ela foi fundamental na minha formação. E com tudo isso que aconteceu, eu tive a oportunidade, comecei a trabalhar ali, e muito católico, crendo claramente naquilo, e o que saía da minha boca era só o seguinte: eu odeio crente. E até que um dia eu fui surpreendido com o Espírito Santo de uma maneira que eu nunca vi. Já ia te perguntar sobre isso aí. Essa transição, tipo, tu que morava com padre e tal, católico, e aí tu foi e... puf, evangélico. Tipo, como é que foi a transição, assim, pra tu? Foi de boa? As outras pessoas, quando viu também, foi tranquilo? Rapaz, eu falo que quando Jesus te chama, as coisas são diferentes. Essa transição para o Braz foi mais difícil do que para as pessoas. Porque eu falava aquilo, que odiava aquilo, e eu era uma pessoa que
todo o tempo vivi dentro da igreja, né? Eu sempre estive muito presente na igreja católica. Então, dentro do meu interior, eu pensava assim, cara, se eu sair daqui, eu seria uma pessoa ingrata. Eu aprendi com os meus pais sobre a gratidão. Nunca ser uma pessoa que desmereça o outro. Nunca ser uma pessoa que não deixe de mostrar para aquela pessoa o tanto grato que eu sou. Então, quando eu me converti, eu tive uma dificuldade nessa transição por medo de machucar, principalmente os padres, porque eles me acolheram muito bem. Sim, entendi. Mas a minha conversão foi o seguinte: eu já estava trabalhando no hospital regional e eu estava no corredor. Eu sempre gostei muito de cantar. Meu pai, sempre foi um cantor musical, né? Meu pai sempre foi tocador de seresta. Então eu tenho essa cultura de cantar músicas, de tocar. É tanto que meus irmãos todos tocam, né? Sim. Então, querendo ou não, a gente tem um talento já de naturalidade. E eu sempre cantava pelos corredores do hospital. Eu chegava num leito assim, de hospital, nas enfermarias, e chegava cantando: tô vivendo amor, dispensei minha patroa, destravei o freio de mão. E era aquela alegria e a loucura. E eu sempre sendo considerado um técnico de enfermagem muito alegre. Até que um dia eu estava no corredor do hospital cantando dessa maneira, como eu te falei, e um homem se aproximou de mim e ele não tinha rosto. Essa foi a visão mais louca que eu tive na minha vida, porque não foi uma visão, foi algo real. Caraca. Foi algo real, não foi uma visão. Foi um homem que veio até mim de fato. Eu estava no corredor do hospital regional e esse homem veio até mim e falou assim: olha, eu era drogado, prostituto, mas eu conheci Jesus e a minha vida mudou. Só que, Daniel, eu não conseguia ver o rosto daquele cara. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei tão impactado. E quando ele virou as costas, que ele foi saindo, eu corri atrás dele. E eu falei assim: cara, eu quero te seguir. Ele olhou pra mim e falou assim: você não vai me seguir, você vai seguir a Jesus, mas eu vou te ensinar o caminho. E eu fui conhecer esse cara, o rosto desse cara, eu pude ver depois de 3 meses. E esse cara é o pastor Vanderlei, hoje que mora em Porto Nacional, que é o meu líder de célula. Sim, sim, grande amigo meu, tá? Moço, então ele foi... Eu sempre falo que para o Braz se converter, tinha que ser uma transfiguração mesmo do Espírito Santo. Tinha que ser algo sobrenatural, porque eu era muito convicto no que eu cria. Eu acordava às 5 da manhã para rezar o texto, cara. Por quê? Porque eu cria que aquilo era verdade para mim. E eu lembro muito da história de Paulo. O apóstolo Paulo, ele, antes da conversão, ele fazia aquilo porque ele acreditava que aquilo era correto. Até que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Sim. Então, eu me via como Paulo, cara. Eu cria naquilo com muita convicção. E eu tinha certeza que crente eu nunca seria. Mas quando eu tive encontro com aquela transfiguração do Espírito Santo, aquele homem, o pastor Vanderlei, sendo usado por Deus, naquele momento eu fui chamado pelo próprio Deus a viver o extraordinário. Ali caiu as escamas dos meus olhos caíram de imediatamente. Caraca, massa. Mano, foi muito interessante e eu nunca vou esquecer disso. Eu sou um cara muito grato a você, pastor Vanderlei, por você ter acreditado em mim. E, cara, aí foi o desafio que você falou. Como eu vou falar pros padres que eu me tornei crente? Foi que tu deve que quando tu chegou... Como é que você chega no católico? As escamas dos olhos e tu viu, caraca, velho. E tu ainda morava lá ainda? Não, eu não morava mais. Só que o respeito, né? Como que eu vou falar pro padre que o cara me cuidou, me alimentou, me deu apoio? E muitas vezes me discipularam mesmo, me ensinaram a ler. Hoje eu sei ler bastante por causa dos padres. E eu, rapaz, como que eu vou fazer isso agora? E eu lembro que fiquei muito nervoso. Fui numa segunda-feira, que é o dia que eles têm bem descanso, né? E chegando lá, eu falei: olha, Padre Bené, eu decidi me converter, me tornei evangélico. E eu não queria deixar que o senhor não soubesse disso. Cara, se eu te falar, a reação dele foi o que mais me encantou. Eu vi Deus naquele lugar. Ele falou assim: meu irmão, eu tô muito feliz, cara, que você se converteu. O importante é você seguir a Jesus. Pra mim, o que importa é você seguir a Jesus. Ele me abençoou, cara. Ele me abraçou e me abençoou. Eu fiquei super encantado com aquele negócio. Falei, cara, o padre me abençoou. E eu saí feliz demais da conta. Feliz demais. E o desafio foi dentro de mim. Como que um cara católico agora vai se tornar evangélico? Agora tu ficou pensando no olhar do evangélico pra tu. Pra mim. Aí eu comecei a ter crises dentro de mim, onde eu não ia na primeira igreja batista e nem estava indo na igreja católica. Fiquei tipo ali de uns 10 dias em transição.
sem saber de fato o que fazer. Tinha tido um encontro com Tava indo Deus, só nas células? não tava indo em nada. Só teve um encontro. Eu tive um e ficou encontro, na as cabeça. escamas caíram dos olhos e eu fiquei como se estivesse em êxtase. Tipo assim, cara, e agora pra onde eu vou? E aí o Vanderlei, ele veio com o Daniel, olha, ele falou assim, Braz, ou é sim ou não. Quem tá em cima do muro já é do diabo. Te decide. A importância, né, do cara poder ser luz, né, de Jesus no trabalho, em qualquer onde for que ele tiver, né? Porque a pessoa, como tu tava perdido aí, o Vanderlei entrasse de férias, um exemplo. Isso é Ele ia verdade. ficar 30 dias boiando lá, né? Ou, E ele foi, percebeu e foi e te... na verdade, acho que a partir do momento que o Vanderlei me ganhou pra Jesus, ele já se tornou responsável por mim. E ele se tornou meu líder de célula e ele não me abandonou mais. É por isso que eu falo, é importante você ter um líder de célula, ainda mais no começo da caminhada. Ele te ensina como lidar, como falar, como conversar. E depois que eu tive essa conversa com ele, Daniel, eu comecei a ir pra PIB, cara, e eu comecei a me achar. Sim. E eu comecei, cara, meu Deus, me emociona. Eu tinha tantas dúvidas do meu chamado. Lembra que eu falei do banheiro, que eu chorava no banheiro com minha mãe? Sim, aham. A mãe, eu choro porque eu não sei qual é o meu chamado. E quando eu fui pra Igreja Batista, sabe quando você buscava a resposta e você encontra? Sim. E eu comecei a encontrar resposta pra tudo aquilo que eu buscava a vida toda, mano. Rapaz, meu Deus, eu comecei a ter respostas, cara. Eu comecei a ter visão espiritual. Eu comecei a sonhar à noite. E eu queria conversar pelo cotovelo, que o pastor Vanderlei falava o seguinte, que um novo convertido, ele conversa demais. Por quê? Porque ele vê tanta coisa, ele fica doido. Sim, quer Ele compartilhar. quer compartilhar. A importância de ter um líder aí. Fala assim, cara, não compartilha com todo mundo, guarda. Justamente. Tem coisa que é só você e Deus. Então ele começou a me orientar, começou a me lapidar, a me ensinar a como caminhar. E eu lembro que, eu lembro que nem Bíblia eu tinha, cara. Sendo católico, nem Bíblia eu tinha. Eu já ia te perguntar, tu tinha uma Bíblia? E, cara, tipo assim, muitas experiências, né, mano, vivido no tempo de conversão tua e tal. Teve um, assim, que tu mais impactou, assim. Claro que todos são impactantes, mas sempre tem um que, igual o exemplo, teve aquele dia dos anjos lá Uau. no anexo. Tá Sim. louco? Ele tinha lá, tipo, é um dia que se perguntar pra mim, eu falo, mano, teve esse dia aqui e tal. Tu também tem uma história Demais, dessa? ixi, Se demais. perguntar pra tu... Do início da minha conversão, Daniel, a minha maior... Meu maior experiência com Deus foi... Um dia eu me arrumei para ir pro culto. E quando eu estava indo pro culto, tinha um rapaz bêbado na esquina. E ele me viu passando com uma Bíblia que o Vanderlei me deu bem velhinha. E quando eu tava passando, ele me chamou, e rapaz, volte aqui. E eu voltei. Geralmente ninguém dá moral pra um bêbado. Geralmente. E eu voltei naquele dia. E esse cara falou assim, cara, quando tu chegar na tua casa, tu lê 1 Coríntios capítulo 13. Só que quando eu me converti, eu tinha uma sede da palavra que eu não sei explicar. E eu fui pro culto, voltei do culto e queimando aquele negócio, porque foi o Espírito Santo que usou aquele cara. Caraca. Mano, eu li o capítulo 13 e o 14. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor, né? E o 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre oração de línguas. Fala sobre profecias, sobre o dom de língua e tudo. Cara, e eu li o 13 e o 14 que eu tava com tanta sede que eu lia que eu nem via, rápido demais. E quando eu cheguei naquela parte de línguas, de profecia, aquilo foi falando comigo dentro do meu interior. E naquela noite eu tive uma experiência sobrenatural. Eu acordei por volta de 1h da manhã orando em línguas. Um cara que nunca falou em línguas, não sabia nem o que era aquilo. E eu acordei. Eu nem lembro mais as primeiras línguas que eu orava. E eu, meu Deus, isso é de Deus. Não, eu fiquei com muito medo, sabe? E eu fechava a minha boca, eu não vou falar isso não. Cara, no outro dia eu liguei cedo, Vanderlei, pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Essa noite eu comecei a falar umas coisas que não se devem. Ele, moço, pelo amor de Deus, isso é de Deus. Aproveita, cai pra dentro. E aí eu fui ler novamente o capítulo 14 com mais clareza. Eu fui tendo um entendimento do que era oração em língua. Porque aquilo edificava a mim mesmo. E foi essencial pra mim nessa caminhada. E, cara, quando eu lembro disso, que quando eu comecei depois, né, com o tempo de caminhada, Já pegou ler sobre os avivalistas, a maioria dos avivalistas, todos eles começaram a orar em línguas dormindo, cara. Eles tiveram experiências em línguas sozinhos,
nem todos deles tiveram alguém que impôs as mãos sobre eles para eles receberem o Espírito Santo. A maioria deles foram sozinhos mesmo. Eles ali orando, dormindo, eles começaram a orar em línguas. No meu caso, eu... Te cortando aí, desculpa. Não, fica à vontade. Eu sonhei orando em línguas. Então, tipo, não falava, mas eu sonhei falando. Aí eu... Se eu sonhei, um dia vai acontecer. E fiquei, tipo, buscando, tranquilo e tal. Porque, tipo, foi igual o pastor Gênesis Maia vai te falar, que é igual um bebê começa a conversar. Ele não vai começar a conversar falando palavras já, vai começar aos poucos, né? Justamente. E Paulo fala muito isso, né? Quando ele escreve nas suas cartas, que ele tem um povo específico lá, inclusive aos hebreus ele fala também, que ele fala assim, ó, eu não vos dou alimento sólido nesse momento, porque eles são crianças, vos dou leite. Então, para cada tempo, para cada estágio da nossa caminhada, o Senhor vai nos dando um alimento necessário para aquele tempo. E assim, então eu já recebi a oração em língua de cara, eu nunca pedi por isso, porque eu vejo que muitas pessoas buscam os dons espirituais, então eu nunca pedi nada, cara, para Deus. Ela foi só surgindo. É como eu te falei, eu sabia que tinha algo dentro de mim, e quando eu encontrei as respostas, as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Que na verdade não era natural, era algo sobrenatural. E uma das coisas que mais me impactaram, além da oração de língua, era a maneira como eu li a Bíblia. Cara, eu li a Bíblia em 6 meses. Sempre de olho aberto. Cara, 6 meses eu li a Bíblia toda. Eu lia 5 a 10 livros por dia, Daniel. Caraca, mano. Um cara que tinha acabado de se converter, ler tantos livros da Bíblia, era uma sede que eu não sei explicar. Quando eu ia pro descanso no hospital, eu não dormia. Eu lia. E o bom que tu, tipo, lia e entendia. E já entendia. Porque tem gente que lê e não vai. E justamente, cada vez que eu lia a Bíblia, eu tinha um entendimento diferente. É tanto que quando eu li a Bíblia a primeira vez, que eu consegui concluí-la, porque, não sei vocês, na minha época, o povo falava que quem conseguisse ler a Bíblia toda ficava doido. Era os mais velhos falavam isso, minha mãe e meu filho nunca lê a Bíblia toda que você pode ficar doido. Eu acho que isso aí é por causa de chegar em Apocalipse, aí não tem interpretação direito, né? Aí as suposições, né? Isso. Aí, Daniel, isso aconteceu na minha vida, cara, e eu consegui ler a Bíblia toda e eu fui tendo muito entendimento. A Bíblia em si foi me dando respostas. E graças a Deus, hoje eu sou quem sou, graças a tudo isso que aconteceu. E eu sempre falo, as minhas experiências foi o próprio Deus falando comigo diretamente. Massa demais, mano. Bicho, e o mais massa que o hospital regional pra tu foi... Como é que se diz? Não é nem a válvula de escape, porque lá a maioria das coisas que aconteceu na tua vida, tipo, foi lá, né? Foi lá. Tipo, a conversão com Jesus, conhecer a esposa. Justamente. Né? E conta mais aí sobre essa esposa, como é que tu teve Cara, discernimento de conhecer a Regina lá? Regina, ela foi algo diferente, cara. Eu teve um tempo na minha vida que eu tive outra pessoa na minha vida, inclusive eu tenho um filho, o Arthur, né? Antes de me converter, antes de ser crente de fato, eu tive um filho, né? Não tinha entendimento de nada e esse rapaz eu amo muito, que é o meu primogênito, é o Arthur. Sim. Então eu vivi com o tempo com outra mulher, né? Não sabia de nada, tinha que casar, tinha que alinhar, mas a gente não tinha discernimento a respeito disso. E no decorrer da caminhada, infelizmente, nós não conseguimos dar certo juntos, né? E eu e ela sentamos e decidimos cada um seguir o seu rumo. Foi muito interessante isso. Hoje eu sou muito amigo dela, no quesito de se dar muito bem. Sim. Inclusive com meu filho a gente tem um bom relacionamento. E eu tinha um entendimento que é o seguinte, cara, agora que eu entendi o evangelho, eu não quero mais qualquer pessoa. Agora que eu entendi o evangelho, eu não quero me relacionar com ninguém. Daniel, eu tinha tanta sede de Jesus que eu não queria ninguém. Eu só queria Jesus. E eu lembro que eu chorando dentro do banheiro, eu falei, cara, eu não quero ninguém, Senhor, eu quero só você. E eu comecei a buscar o Senhor de uma maneira tão profunda, que eu não estava nem para mulher. Eu queria só Jesus. E um dia desse eu estava dormindo e eu sonhei, me casando. E quando eu tirava o véu, era a Regina, a minha esposa. E tu conheceu ela já no hospital? E eu vi ela no hospital, tinha uma, oi, tudo bem? E, cara, quando eu vi aquela mulher no corredor, o coração batia forte pro Espírito Santo falar assim, fala pra ela. Eu falei assim, eu não falo, não sou nem doido. Eu vou perder uma amizade, não vou nada. E ele fala pra ela, eu não falo. Até que um dia eu tenho que te falar uma coisa e tal. E eu falei pra ela, olha, eu tive um sonho me casando com você e tal. Uma copa num dia ensolarado, chuvoso, fui tomar um café. E assim, a reação que você, no mundo é o seguinte, tu é doido, me respeita, né? Cria vergonha na cara, geralmente no mundo é assim. Cara, e aquela mulher falou assim, rapaz, que... Ela já era cristã? Já era crente, mulher. Ela nasceu no evangelho, né? Uma menina diferente. E ela falou assim, cara, que estranho, né?
Mas vamos... Rapaz, se ela falar que sonhou a mesma coisa, aí eu... Aí casou. Aí foi de Deus. Não, aí... E eu falei assim, mas vamos orar por isso? Quando ela falou assim, vamos orar por isso, ó. Não deu um fora. Opa, Não Deus, foi um fora. Deus tá nesse negócio. Deu esperança. Eu falei assim, se vamos orar, então vamos ter um propósito a respeito disso. Então eu tinha uma convicção no meu coração, Daniel. Eu não vou casar errado mais. Ela sabia, mano. Ela só Eu acho que ela esse sabia. negócio de orar bem aí foi só pra poder não ficar muito fácil. Eu falei assim, eu não posso errar mais. No meu coração queimava. Então eu falei assim, se essa mulher é crente, ela vai se quebrar comigo. Meu irmão, nós jejuou por 1 ano e 3 meses todos os dias. Caraca, hein, mano. Massa demais isso aí. Porque, Assim- tipo, como tu tava voando já, tu não podia pegar alguém que tava andando, mano. Justamente. Tinha que pegar alguém que tava do mesmo jeito. E o bom é que ela entendeu que tu tava voando e falou, opa, esse cabo aqui vou voar com ele. E assim, a minha mulher, ela é magra, né? Ela é uma mulher que tem um corpo mais esbelto. E ela falava assim, eu falava assim, essa semana nós vamos comer arroz. Ela, meu Deus, eu vou ficar muito ruim. E aí, mano, quando eu tiro o arroz também. Aí eu falei assim, essa semana nós vamos comer carne. Mas eu queria saber se de fato ela estava pronta para viver aquilo em Deus. É, justamente. Cara, então assim, Porque não adianta fazer um propósitozinho aí que todo mundo vai dar conta e de foi fazer. propósito, oração, e com dois meses orando nesse propósito, eu pedi ela em namoro. E ela aceitou. E o engraçado é que a gente não se beijava, cara. Caraca, O mano. povo pensava que a gente era amigo. Tipo assim, não tinha um amor por ela. Eu não tinha amor por ela. Cara, eu tava debaixo de uma coisa que o Senhor tinha me mostrado. E eu me preocupava com isso, Daniel. Porque no mundo, cara, geralmente a gente beija a mulher, Mas tu- conhece a mulher pra amar. E eu nunca tive esse contato A com ela. admiração tu tinha por Tipo, ela? eu respeito. Eu acredito que quando a mulher, ela é a menina dos olhos de Deus, Deus guarda até pra que a gente não cobice ela, sabe, de outra maneira, com outros olhos. Eu só conseguia ver a Regina como uma moça, uma mulher de Deus, que não tinha nada que eu conseguisse ver a mais pra desejar ou fazer o mal. Então eu tinha muito zelo por ela, como eu tenho até hoje. Caraca, zelo, hein, mano? Zelo por aquela mulher. Então A palavra-chave foi essa daí. eu tive zelo por ela. E, cara, eu fui conhecendo a família, eu vi que era uma família muito maravilhosa, inclusive minha sogra, Dona Rosida, eu amo demais. É uma segunda mãe pra mim, como eu amo essa mulher. E ela sempre muito prudente, conversa tudo alinhadamente. E graças a Deus, com 1 ano e 3 meses eu pedi ela com 1 ano e 2 meses eu pedi ela em casamento, nós noivamos com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 3 meses nós casamos. Eu tinha uma convicção no meu coração. Mano, tu ficou esse período todinho sem beijar na Sem boca. sexo. Não, Não, beijar sem a gente sexo. beijava. Sem sexo eu já tô ligado. Agora, Mas o beijo na pouco boca, beijo, pouco beijo. Era tipo, vou deixar em casa e pá, um selinho. Por quê? Porque eu já era um homem que eu conhecia. Ela não, ela já era uma mulher que ela foi guardada, Sim, graças aham. a Deus, né? Então eu não queria deixar que a minha carne falasse mais alto. Justamente. Então, todo o tempo eu evitava contato corporal e ela também me ajudou bastante nisso. E o pastor Vanderlei, como um grande líder, ele falava assim, cara, não faça nada antes do casamento para vocês, quando casarem, ter autoridade sobre Deus isso. desfrute, né, mano? Justamente. Caraca, E massa demais, velho. conseguimos Eu sabia casar disso daí, sem que tu- ter relação beijar, sexual. A gente beijou bem pouco, velho. Bem pouco mesmo. Mano, eu acho que eu te conheci, creio eu, que tu tava recém-casado, mano. Porque tu morava ali em frente ao posto, Minas ali, ó. Era. E eu acho que tu tava, não muito recente, mas tá. Tinha um ano, acho, mais ou menos só. Era, né? Acho que eu casei em 2019. 2019. Eu tenho 5 anos de casado, vou fazer 6 anos esse ano. Então, assim, em 2 anos, Daniel, o que eu vivi com a minha esposa, o que eu vivi com ela em 2 anos foi algo extraordinário, eu falo, no reino, Mano, e o massa que no ministério. até hoje, se chegar alguém na tua vida na célula, vão ver vocês queimando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ela. Não abaixou e no mesmo jeito, mano. Tipo, sempre tá tendo lenha. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sempre falo, Daniel, que a Regina, O botão que tá aparecendo é o Ela café tem com pet. ela tem a mesma ela tem a mesma pegada em entender aquilo que eu entendo em relação a Deus. Não adianta eu ter um ministério de sucesso e não ter um casamento de sucesso. Conexão, né? Tem que ter uma mano? conexão. Né? Pra mim ser um grande líder, eu tenho que ter um grande casamento dentro de casa. Eu tenho que ser um cara alinhado com a minha esposa. Então, assim, a minha maior alegria é ter a Regina como minha esposa. A minha mulher é uma mulher maravilhosa, porque ela entende as coisas de Deus. Eu lembro que quando eu fui casar com ela, Daniel, eu sentei com ela na cama e eu falei assim, amor, se um dia eu me tornar pastor, tu vai comigo? Nem sabia que ia ser pastor. E nem Mano, sou não, pastor, mano. né? Ei, mas essa Eu digo assim, pergunta mas eu aí- falava assim, cara, Ei, mas essa pergunta aí deve na cabeça dela, ela, meu Deus, esse bicho é louco. Pastor, né? Nem já era líder de célula? não era nem líder de célula, cara. Líder de célula. Mas dentro de mim queimava assim, eu tenho que cuidar de gente. Ei, mas a pergunta dessa daí é fundamental, mano. É. Fazer.
Porque ninguém sabe o dia de amanhã, não. Então eu falei assim, Regina, se eu me tornar pastor, você vai me seguir? E ela, sigo. Falei, olha o que você tá me falando. Cara, eu nem Antes de casar, antes de casar, eu nunca pensei em ser pastor, nem líder de célula. Mas dentro de mim queimava aquele chamado, queima o chamado. Falei assim, cara, então já vou jogar as cartas à mesa, pra lá na frente eu não falar assim, ó, Justamente. você não me avisou. E o diálogo, mano. Isso Então, eu aprendi que um relacionamento de sucesso, ele tem que ter um diálogo antes do casamento. mesmo. Sim, justamente. Seja Tem que ter sincero. perguntas difíceis, mano. Porque perguntas fáceis eles fazem por mensagem. Tem até uma dica pra você que tá namorando aí, que com propósito, pega um cremezinho, passa na mão da namorada e comece a abrir o coração pra ela. Cara, eu nunca escondi nada da minha esposa. Então eu abri o coração e falava, ó, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Eu lembro Mano, que quando eu conheci... o meu líder um dia falou sobre relacionamento. Seu líder é o pastor Ezer? Pastor Ezra. Ou eu amo ele, cara, Tipo. diferenciado. Mano, se você tem vergonha de chorar em frente da sua mulher, de derramar, de orar em línguas, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é Foi que isso, abre isso, o mano. coração, mano. Abrir o coração. Hoje meu maior apoio é a minha esposa, cara. A minha esposa é a mulher onde eu posso chorar, onde eu posso contar tudo que passa no meu coração. E ela, só em ela me dar o colo dela ali, eu já fico muito feliz, sabe? Eu lembro que quando eu conheci a Regina, Daniel, eu não era muito bem financeiramente. Eu tava até negativo. E um dia eu falei pra ela abrir o coração, Regina. E ela com o nome limpo. Pra... Não. Eu não tinha nome sujo, não. Nome sujo, não. Eu tava negativo no banco. Eu sempre tinha que trabalhar e pegar aquele dinheiro ali a mais pra ficar salário. pra ver se pagava as contas, né? Nem era muita conta, não. Mas pra mim, naquela época, era algo. E eu ficava mal, cara. Ficava de cama. E um dia eu tive a coragem de abrir o coração pra ela. Isso namorando ainda. Ela falou assim, cara, eu vou te ajudar. Mano, só o ato de eu abrir o coração pra Regina no namoro ainda. Sim. A minha vida financeira fez isso aqui, ó. Sim, justamente. Nunca mais eu fiquei negativo na minha vida, na minha conta. Nunca mais. A minha conta Mano, enquanto mudou. isso tem cara casado aí que nunca nem falou com a mulher direito. Tipo, com várias coisas assim, como finanças, algo do tipo, né? Caraca, É ou interessante. namoro. Porque, um exemplo, podia ter um medo, mano, de Deus o livre se separar ou algo do tipo e ela saber disso e Mas ele tem algo incrível também que foi o nascimento da nossa filha, né? já ia chegar nesse ponto sobre A Helena. esse ponto, tipo, que ele namorou, casou, tudo certinho e tal. E, mano, quando a gente faz a preparação da terra, né, mano, que a gente joga a semente, que brota e tal, vem fruto, mano. Bem, Pode ter certeza. Isso é poderoso. Eu lembro que tem uma música, cara, uma canção que ela fala que árvores machucadas não dão frutos. Cara, essa música, eu vi ela recente, ela mexeu muito comigo. E faz muito sentido. Uma árvore que ela é machucada, ela não dá fruto, Daniel. A árvore ela tem que estar saudável para ela dar fruto saudável. E a Helena, ela veio... Rapaz, o testemunho da Helena é incrível. Ela veio num tempo maravilhoso, a gente queria ter filhos e eu lembro que a Regina tinha uma preocupação em não poder ter filhos. Minha mulher tava com 37 anos já, então a gente ficava preocupado. Mas você tem um medo, né, mano? E a idade, né, cara? Isso, justamente. Minha mulher, ela ficava preocupada. Será que eu vou ter um filho um dia? E um dia eu orei. Falei assim, ó, minha mulher vai ter filho? Cara, Perguntou, o básico. Orei. E quando foi à noite eu sonhei ela grávida. Deus me responde muito rápido. Mano, o período do sonho até a gravidez tipo, demorou muito? Demorou. 2 anos. Demorou. 2 E, anos. bicho, e tu teve resiliência de ficar, ó, esperando tranquilo. Tranquilo. Eu só perguntei, Senhor, minha mulher vai engravidar? Eu sonhei com ela grávida e falei assim, amor, você vai engravidar, não se preocupe. Eu lembro que nesse período, foram 2 anos mais ou menos, a Helena, ela veio no tempo de Deus. Por quê? Eu mais a minha esposa, a gente sabia que a gente ia ter um filho, mas a gente não tinha nenhuma preocupação em não ter. A gente tinha a convicção que Deus ia dar no tempo dele. Por quê? Porque Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. Nesse período de 2 anos, a nossa célula, ela só ficou em ascensão. Ela cresceu muito, muito, muito mesmo. Então eu vi que aquele tempo era o tempo de eu mais a minha esposa nos dedicar ao ministério. Sim. Então, mas nós nos dedicamos muito a cuidar de pessoas, a ter tempo. Ou eu mais a minha esposa ia pra casa de alguém, a gente dormia por lá mesmo. Tipo assim, era uma rotina que o que der deu. Vamos pra tal lugar, vamos pra Conceição, vamos. Tudo que tinha Deus no meio, nós estava dentro. E esse era um dos pontos positivos, porque eu sou um cara que eu não paro. Justamente. Eu tô agitado todo tempo, eu me recarrego vendo pessoas. E a minha esposa sempre ia junto comigo. Então, pro cara, um homem de Deus, um pastor, até falo, um pastor, um líder de célula,
que ele tem que ver muito bem com quem ele vai casar, porque se ele casar errado, eu sempre brinco nisso, ele pode se decepcionar muito do ministério dele. Casamento ou te leva pra cima ou te leva pra baixo. Né? Justamente, então isso é muito sério. Então, casamento tem que ser algo de Deus. Eu sempre falo que Deus, ele não une um homem e uma mulher, ele une propósitos. Sim. Então eu entendi que o propósito mais da Regina foi unido para um propósito maior, que é levar o nome de Jesus para onde nós formos. É porque isso, aprendi também com o meu líder, né, sobre isso também, sobre a mulher que segue o homem, o propósito do homem. Então tem que ser claramente, mano, no começo já, ó, velho, meu chamado, minha vocação, meu que eu quero é isso aqui, isso aqui. Se tu querer, pai, pega na mão e ó. Justamente. Vai junto. E o massa é que, tipo, tu e a Regina pegaram na mão e falaram, é isso, pois vamos. E foi presenteado com a Helena e tal. Mas eu lembro que, tipo, no período que ela tava grávida, tipo, vocês deram uma subida da igreja, mano. É verdade. É porque eu aprendi uma coisa. Nós temos que nos dedicar a Deus 100%. Quando eu falo de prioridades, é algo interessante isso aqui. Geralmente as pessoas perguntam, quem é prioridade na tua vida? Todo mundo fala Deus. Deus, família e trabalho, o que seja. Eu aprendi com o pastor uma vez, cara, isso mudou a minha vida. Prioridade para mim, família. Prioridade é minha família. A segunda prioridade, trabalho. Por quê? Porque com o trabalho eu vou sustentar a minha família. Depois vem a igreja. Porque se eu estiver bem com a minha família, eu vou conseguir servir bem na igreja. E como diz o ministério, é a família, né? E Deus fica onde, Braz? Não, Deus ele não é a prioridade, ele é exclusividade. Então, se eu colocar Deus como prioridade, uma hora ou outra essa prioridade pode mudar. Então, Deus ele não entra em critério de prioridade na minha vida. Deus ele é exclusivo na minha vida, da minha esposa. Então, Deus ele não entra em prioridade, ele é exclusividade. Ele nem entra em comparação. Então, por isso que eu falo, Deus é minha exclusividade com a minha esposa. Agora, a minha prioridade é a minha família. Porque se a minha família estiver bem, eu consigo exercer qualquer função ministerial com qualidade, com excelência. Então, a minha esposa teve uma gravidez complicada, né, pela idade já de alto risco. E nesse período teve várias internações. Só que foi uma gravidez complicada, mas a minha filha sempre muito bem. Quando a Regina estava com 32 semanas, que é equivalente a 7 meses, ela zerou o líquido amniótico, que é o líquido ali que envolve a criança. E ela teve que ter um parto de urgência. Foi um parto de urgência, mas eu vi um parto com muita tranquilidade. Eu lembro que eu estava de plantão no dia, a doutora, né, inclusive a doutora Nayara, uma pessoa maravilhosa, manda um abraço para você, para sua família e seu esposo. Ela me ligou, Braz, desce aqui, eu quero conversar com você. E ela falou assim, olha, a Regina zerou o líquido, ela tem que fazer o parto agora. A neném está muito bem, graças a Deus. Ela também está muito bem, mas ela tem que fazer o parto agora. Eu falei, doutora, excelente. Se a minha filha está bem, se a minha esposa está bem, bora para a sala de cirurgia. Só que naquele momento a minha mulher começou a chorar, porque quando a mulher está grávida, ela é muitas emoções, né? É muitos hormônios ali falando. E ela começou a chorar, ela começou a ficar preocupada, ficou nervosa, mas eu fiz todo um preparo, não era para ser agora. Eu falei assim, amor, vamos aos fatos. Se você não está correndo risco de vida, se a neném não está correndo risco de vida, o parto tem que ser feito porque não tem líquido mais. Vamos fazer e com alegria, porque Deus está na casa. Justamente. Cara, naquele momento a doutora Nayara saiu do consultório, foi atrás da médica, inclusive a doutora Luana. Luana, eu quero te mandar um abraço. Você é uma mulher de Deus, inclusive hoje a gente tem uma boa conversa, uma boa comunicação. Eu não digo uma amizade, mas uma pessoa que eu tenho muito respeito. Doutora Luana é uma mulher que trabalha, ela é ginecologista e obstetra, e ela é uma mulher de Deus, ela é crente. E ela era a mulher do plantão nesse dia, ela era a médica que ia fazer o parto. E esses dias eu brinco conversando com ela, né, que ela falou assim, Braz, quando a doutora Nayara veio atrás de mim e disse assim, olha, a mulher do Braz faz o parto dela, ela é fisioterapeuta e tal, ela disse que ficou com medo, ela, meu Deus, quem é esse povo importante? Meu Deus do céu, e todo mundo, ela disse que passava pelos corredores, ei, você vai fazer o parto da Regina, cuidado, cuida deles, são preciosos para nós. E ela falou assim, meu Deus do céu, quem é esse povo tão importante? Né? E eu sempre falo, cara, nós nunca tivemos, eu sempre digo isso, o Braz, a Regina, não é isso. Eu creio que isso é cuidado de Deus. E quando eu fiquei sabendo que ela era crente, né? Eu falei, nossa, muito, muito bom. Eu consegui ver a mão de Deus em tudo que é lugar. A Regina, em todo o tempo da internação ali, antes do parto, vinha pessoas orar com ela,
pessoas maravilhosas como a Carol, fisioterapeuta, uma mulher de Deus também. Vinha, abraçou, amou, deu carinho, psicólogas maravilhosas ali também, Thaís, Cecília, nossa, um abraço especial para vocês. Elas deram todo o apoio para minha esposa, aliás, as enfermeiras, cara, eu não consigo nem citar, Tatiane, Divina, as meninas são espetaculares. Elas conseguiram acolher a minha esposa para dar mais tranquilidade para ela. No parto, nós fomos para a sala de cirurgia. Lá no hospital tem uma enfermeira que é mulher de Deus, crente, cara, que é a Karine. Meu Deus, uma mulher de Deus. Ela cuida da parte da gestação das mulheres, né? E ela ali abraçando a Regina, sabendo que a gente também é crente, né? E ela abraçou a Regina, a gente orou antes do parto. Eu vi Deus em todo momento. Ela, Braz, ora aí pela tua esposa. Vamos orar porque seja um parto abençoado, lá no centro cirúrgico mesmo. A Sara, que é outra mulher de Deus, outra enfermeira. Cara, é muito crente naquele hospital. Sim, uma amiga minha, ela veio, vamos orar. Eu falei, eu não quero que você vá embora, eu quero que você fique comigo. Ela ficou comigo, com a minha esposa e com a Karine até todo o tempo ali. Nós tivemos todo um apoio. Quando a doutora entrou na sala de cirurgia, vocês querem ouvir um hino? Eu falei, claro, ela bota então a faixa de vocês. Então, no parto da Regina, eu coloquei a minha coletânea de oração. Tem uma música? Todo o parto ministrando louvor. Caraca, massa tudo. demais, mano. Eu lembro, Daniel, que quando o parto acontecia, eu estava falando sobre casamento. Eu preguei todo o parto da minha esposa. Falei sobre casamento, sobre a árvore, sobre os frutos que as árvores dão. E eu conversando com a doutora Luana ali. E eu até pensando, é casada? Ela, não sou casada não, eu tô à procura de um homem ainda, e um homem de Deus. Cara, eu fiquei, nossa, que legal. Foi uma aula ali sobre árvore, sobre frutos. E eu sei que eu vi Deus naquele lugar. Minha filha nasceu muito bem, cara. Ela foi pra UTI, passou ali 10 dias na UTI, mas muito bem, não precisou ser entubada nem nada. Doutor Miguel, um homem abençoado por Deus, um homem que ele é um intensivista, ele também foi lá buscar a nenenzinha no nascimento dela, todo o suporte. E, cara, tem uma mulher que ela é discípula minha, Madre Regina, que eu não poderia esquecer dela, que se chama Deusa. Deusa Cristina, uma técnica de enfermagem que trabalha no hospital regional. Ela é incrível, cara. Ela cuida daquelas crianças incrivelmente. Ela trabalha na ANEL, na UTI NEL, e ela cuida dessas crianças como se fosse filho dela. E ela cuidou da nossa filha com muito amor. Deus, um abraço especial para você. Você é uma pessoa incrível. Deus te use cada vez mais, minha irmã, nesse lugar. E assim, Daniel, resumindo, hoje a Helena está com 7 meses, fazendo 8 meses, saudável, sem nenhuma sequela. Nasceu prematura, mas ninguém disse que é prematura. Ela é incrível, sem nenhum déficit motor, sem nenhum déficit neurológico. Ela é uma criança incrível. Então, eu sou feliz por isso, porque Deus, ele é fiel. E eu sempre falo para vocês que Deus está na casa por isso, que é um ditado meu, de fato, que Deus me deu. Deus está na casa, porque Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não estiver na construção da casa, em vão trabalha o construtor. Então Deus tem que estar na casa. E a neném nasceu no dia 21 de junho. No dia 21 de junho é o dia do aniversário de casamento meu, da minha esposa. Então ela nasceu no dia do nosso aniversário de casamento. Dia 21 de junho a Helena nasceu e foi o nosso maior presente. E eu lembro, tipo, no começo que tu falou sobre estar preparado para receber e tal. Se viesse naquela época que tu tava lá morando de aluguel ainda, tava no começo da célula, a célula crescendo, muitas pessoas para discipular, tu ia ter que tirar a atenção daquele povo e passar pra Helena, né? E tipo, o período que ela veio, né, que foi recente agora, casa, carro bom, casa nova, trabalho voado, carro novo. Mulher, cara, estação mudou tudo. Minha casa é outro testemunho, não vai ter tempo hoje. Sim. Meu carro. E o melhor, os meus discípulos são incríveis. Eu sou apaixonado na pessoa que eles são. Nesse tempo eu deixei à frente o Lucas e a Letícia cuidando da célula, né? Célula Elohim. Então, nesse período eu fiquei em off, porque era 7 meses. Tem que ter um tempo de reclusão, todos os cuidados, porque a imunidade é baixa. O peso não é o ideal para ter vacina ainda, para ter imunidade. Então, eu me isolei com a Regina durante a igreja, durante a célula. E nesse período eu não discipulei ninguém, eu não falei com ninguém, eu só cuidei da minha família. Cara, a célula fluiu do mesmo jeito. Ela cresceu do mesmo jeito. Então, eu vi que Deus, ele é muito bom. E quando você tem bons discípulos, as coisas acontecem da mesma maneira. Então, foi incrível pra mim. Tipo, tudo, né, top. E tua célula, mano, mesmo do período aí que tava, né, de intervalo, crescendo, velho. Crescendo, cara. Ascensão. Rompendo, mano. Tipo, não importava que vinha o líder tava,
Não tem casa, tem aqui, tem ali. E a célula sempre cheia. Já teve até, como é que fala o nome quando cria raiz na célula? Multiplicação, cara. Teve multiplicação. Já multiplicamos. Já foi o que? É a quarta multiplicação? Nós multiplicamos o Carlos e a Juliana, né? Foi a nossa primeira multiplicação, uma multiplicação muito abençoada. O Igor e a Juliana, Lucas e a Letícia, o Júlio e a Letícia, que foram os meus irmãos. Eu já tive 4 multiplicações, que eu tô lembrado agora, né? Sim. Então, assim, foram multiplicações pra mim com multiplicações de sucesso, na minha visão. Hoje você vê o Lucas e a Letícia com uma célula incrível. Se precisar hoje de multiplicar, tem líder lá. Tem líder, tem. Inclusive, eu já tô preparando pra eles multiplicar, viu? Ó, Lucas e Letícia, Carlos e Juliana, Igor e Juliana. Rapaz, é muito nome parecido, né? Sim. Júlio e Letícia, todos eles multiplicaram, todos tiveram células de sucesso. E eles estão tendo células de sucesso. Então a minha alegria é isso, é essa célula ser multiplicada e continuar dando frutos. Sim. Então, eu sou feliz com o que Deus me deu. Quando eu lembro daquela história de Paulo, a Bíblia fala em Coríntios que houve uma briga daquelas igrejas naquela época, eles falam assim, cara, mas a glória de Paulo, não, a glória de Apolo, não, mas quem fez foi Paulo, não, mas quem fez foi Apolo. Aí ele fala assim, independente, Paulo plantou, Apolo colheu, ou vice-versa, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então eu entendi que nesse período a célula ela não precisa do Braz e nem da Regina. A célula precisa de homens e mulheres que vivam uma verdade. Então a célula ela cresceu independente de nós. Ou seja, quando eu entendo que a célula, quem nos deu foi Jesus, eu não coloco aquilo como a minha altivez, como a minha responsabilidade. Não, a célula só cresce por causa do Braz e da Regina. Não, em nenhum momento eu nunca pensei nisso. A célula cresce porque Jesus quer que ela cresça. Então essa é a minha alegria, porque eu vejo Deus em todo o tempo. E hoje, cara, novamente o Lucas foi multiplicado, voltou para casa dele, né? Uma célula de muito sucesso. E a célula tá lotada de novo, cara. Muita gente diferente e sempre pessoas diferentes. E eu falo, gente, eu vou ter que multiplicar novamente. Eu já tô com 4 casal aí para multiplicar já na ponta da agulha. E em nome de Jesus, esse ano eu vou multiplicar eles. Eu creio e serão células de grande sucesso também. Caraca, massa demais. E tipo, hoje tu é referência, né, mano? Amém. Hoje lá na igreja lá, tipo, questão de célula, tu é referência. E, tipo, como que tu conseguiu, mano? Tipo, se desenrolar com a questão de célula. Porque, um exemplo, talvez tu veio lá da sala do Vanderlei, não foi? Isso, do pastor Vanderlei. Isso. E do nada, mano, tu tá com 4 multiplicação de célula, mano. Tipo, isso em 3 anos? Não, acho que foi em 2 anos. 2 anos, né? 2 anos, eu acho. Tipo, qual uma dica que tu deixa, assim, pra quem pensa em ter célula, pra ser líder de célula, pra quem tem uma célula e pensa em multiplicar já? É como eu falei, o crescimento quem dá é Jesus. Mas também tem a nossa parte em relação à dedicação e oração. Justamente. Eu digo que líderes posicionados, discípulos incendiados. Líderes posicionados, discípulos incendiados. Eu peguei isso no meu espírito, eu vivi isso. Mais minha esposa, nós somos muito posicionados naquilo que nós cremos. Então, cara, jejum, oração e Bíblia, todo crente tem que ter. Então, mais a minha esposa, a gente vive em jejum, a gente vive em oração e vive em leitura bíblica. Então isso eu creio que todo crente é uma arma poderosa para o crente. Então é algo que eu não negocio, é meu jejum. É algo que eu não negocio, é a minha oração, é a Bíblia. Porque se eu não tenho um relacionamento com o Pai, como é que eu vou ensinar sobre relacionamento se eu não tenho um relacionamento com o Criador? Então é algo que eu creio que para um líder ter sucesso, ele tem que viver isso. Ele tem que viver a palavra. A Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos uma carta a ser lida por onde vivemos ou por onde passarmos. Quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Eu sendo uma carta por onde eu passo, tendo Cristo dentro de mim, eu sou uma esperança, então eu entendi que o Braz e a Regina é uma esperança ambulante por onde passar. Então se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu tenho uma vida de palavra, uma vida de devocional, eu vou ter pessoas que vão queimar nessa mesma frequência. Sim. Porque você tem que ser uma referência para os seus liderados. Então, graças ao bom Senhor Jesus, eu faço grupos no quesito de homens. Eu discipulo homens e a minha esposa discipula mulheres. Eu falo, homens, vamos jejuar essa semana. Vamos jejuar. Bora queimar.
vamos orar. Jejum que não tem oração é dieta, nós estamos aqui para jejuar. Então é jejum atrás de jejum, é oração, é sempre se santificando, não para ser melhor que os outros. Eu sempre falo, você subir o monte, você jejuar, você não é melhor que ninguém. Não é. Porque Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que se aproximam mais dele porque querem se aproximar. Então é isso que eu vivo, cara, vamos jejuar, vamos orar para um propósito, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Sim. É por isso que eu falo, eu gosto de conhecer o meu amigo Espírito Santo, porque quando eu tenho intimidade com ele, automaticamente tudo que eu faço é um sucesso. Por quê? Porque Deus está naquilo. Então, um líder de célula, você quer viver o extraordinário? Viva uma vida de renúncias. Viva uma vida de adoração a Deus. Viva uma vida de devoção a Deus. Eu sempre falo que renunciar ao que é proibido, hoje, se torna fácil, porque ele é proibido. Uma hora ou outra ele vai te fazer mal. Agora, o que mais está pegando é renunciar ao que não é proibido, o que é lícito. Às vezes você prefere assistir uma Netflix do que ir para a célula. Às vezes você prefere jogar um futebol do que, às vezes, discipular um casal. Então, às vezes, você tem se apegado àquilo que não é pecado, àquilo que não é proibido, e isso tem interferido na sua vida diária com Deus. Então, renunciar o que não é proibido pode ser algo pesado na sua vida. Então, cuidado. Então, isso é importante. Mano, e tipo, tu já teve alguma dificuldade, mano, questão lá na célula com algo? Demais. Coisa, com certeza, né? Isso aí, cara, eu sempre falo que é o que acontece. Mexer com gente tem dificuldade. Só que eu entendo que o líder de célula ele é um preparo com o pastoreio. O nosso pastor Domício diz que todo líder de célula é um pastor. Eu amei, recebo essa palavra. Todo líder de célula é um pastor, o nosso pastor Domício fala, porque ele pastoreia pessoas, ele cuida de pessoas. Então, pessoas, elas têm problemas. Eu não posso romantizar isso. Só que a maneira como a gente lida com os problemas é que vai ditar as coisas. Então, o líder ele tem que ser maduro em saber escutar e saber resolver. Todos os problemas que aconteceram na célula, para mim, foram importantes. Para o meu crescimento da minha esposa. Porque se nós não tivéssemos vivido aquilo, nós não seríamos quem somos hoje. Então, tudo que eu vivi com a minha esposa foi extraordinário para nós, no nosso ministério hoje. Caraca, massa demais, mano. Crescer dói. Crescer dói. Então, querendo ou não, vai doer. Processos, tudo isso vai doer. Só que o que mais importa, Daniel, não é como começa as coisas, mas como termina. Todas as pessoas, de alguma maneira que nós tivemos alguma dificuldade, que é normal, isso é pessoas, eu não estou nem surpreso. Nós amamos essas pessoas, nós se damos bem com essas pessoas e nós resolvemos. Isso é normal, isso é pessoa. Agora, eu creio que um líder de célula ele não pode ter intrigas, indiferença e trabalhar com indireta. Todo líder de célula ele tem que ser direto ao ponto, ele tem que resolver o que tem que ser resolvido e não pode deixar nenhuma pendência para trás. Uma pessoa que ela não é resolvida, que ela deixa pendências para trás, geralmente ela é uma pessoa machucada. Uma árvore machucada não dá bons frutos. Tem que ser uma árvore saudável para dar bons frutos. Isso é importante nessa caminhada. Caraca, muito massa. Mano, e tipo, hoje a célula tá sendo na sua casa, né? E hoje nós estamos com um anfitrião, né? Que é o Eliseu e a Jéssica. Hoje nós estamos em outro lugar agora, graças a Deus, um lugar muito bom. Tempo chuvoso, a gente sempre tem um zelo por causa das pessoas ter um lugar onde ficar e se abrigar. Então hoje nós estamos lá na casa do Eliseu e da Jéssica. Assim, tipo, igual tu falou mais no começo aqui, sobre o milagre da casa, do carro, dos bens, né, mano? Tipo, claro que pra mim, mano, é um milagre, porque foi igual tu falou, mano, eu vinha devendo, e conversei com minha esposa e dali já comecei a romper financeiramente. Tu tem alguma dica sobre isso também, pra poder passar pra quem tá nos assistindo? A dica é confiar em Deus. Quando a minha esposa chorava, que a minha esposa, ela chorava às vezes, que ela sonhava por uma casa, né? Eu falava o seguinte, cara, eu não faço nada se não for guiado pelo Espírito Santo. E o meu lugar de secreto, Daniel, é no banheiro. O meu secreto é no banheiro. Então eu sempre vou pro banheiro e eu vou orar, né? Então quando eu entrei pro banheiro para tomar aquele banho e orar, eu falei assim, Senhor, eu não sou um homem que eu não tenho decisão, eu não sou um homem que eu não faço as coisas por impulso, então eu gosto de ser guiado para onde o Senhor quer que eu vá, o que eu devo fazer. Então naquele momento eu vi que Deus, ele
me deu uma resposta no outro dia. Nós estávamos no tempo da pandemia, no maior auge da pandemia. Sim. Eu estava todo encapuzado, né? Como eu falei, sou enfermeiro. Eu estava todo cheio de capuz, aquele negócio da roupa lá especial. Na hora que eu pisei o pé na enfermaria para entrar, eu vi uma mulher chorando. E eu fui logo dar atenção para ela. Eu falei, o que está acontecendo, minha senhora? Ela falou assim, olha, quando você pisou o pé na enfermaria, Deus me mostrou a sua casa sendo construída. Deus vai te dar uma casa. Cara, eu orei na noite passada para Deus me dar um direcionamento. No outro dia, uma mulher que eu não sei nem quem é, me falou essa coisa, essas palavras. Ela, ó, Deus vai te dar a sua casa e ela vai ser construída e você vai contemplar a construção dela. Caraca, muito Falei, meu Deus. Aí ela, se tu quiser pegar meu número, porque o que eu estou falando é de Deus. Eu falei, não precisa. Porque isso é resposta de Deus para mim. Eu sei que Deus é real. Cara, Daniel, eu acho que eu me arrependo de não ter pego o número dessa mulher, porque essa mulher é profeta. Tu nunca mais viu ela? Não sei nem quem é, rapaz. Eu queria ter pego o número e falar assim, ó, mulher, você realmente é uma profeta de Deus, porque eu vi minha casa ser construída, aí eu vi minhas casas ser levantadas e hoje eu tô dentro dela. Não, mas isso aqui, esse vídeo aqui vai chegar até nela. Amém, em nome de Jesus. Mano, te dá 2 minutinhos pra tu passar uma palavra pra quem tá assistindo. Amém. Rapidão. Queridos, tem uma palavra que eu recebi há um tempo atrás de um discípulo meu cheio do Espírito Santo. Ele me disse algo interessante a respeito disso. O escolhido não tem escolha. Se você é um escolhido de Deus, querido, não tem como você fugir do seu chamado. Eu sempre falo assim, ó, não se esconda daquilo que Deus te chamou. Uma hora ou outra o chamado vai bater na sua porta. E enquanto você não estiver vivendo esse chamado, você não vai estar num lugar seguro. Então eu aprendi uma coisa com o meu pastor Vanderlei, que quando você está dentro do seu chamado, você está dentro de um lugar seguro. Hoje eu vivo essa visão celular. Hoje eu vivo dedicando a minha vida da minha esposa para ajudar outras pessoas. Eu não me arrependo nem um minuto. Sabe por quê? Porque eu vejo que Deus ele tem nos surpreendido cada dia mais com coisas extraordinárias. Então eu digo para vocês, viver em Deus é a melhor coisa que eu pude viver. Uma coisa que meu pastor fala é que o reino paga melhor. E dentro dessa palavra, ele trouxe uma palavra em Deuteronômio 7, versículo 7 a 8, que diz assim, ó. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois vocês são menores em número do que qualquer outro povo. O que eu entendi? Deus ele não escolheu Israel porque era um povo numeroso. Deus escolheu Israel porque ele amava aquele povo. Querido, quando Deus te escolhe, ele não te escolhe porque você está vendo o seu pecado hoje. Ele não te escolhe porque você não se acha capaz. Deus te escolhe porque ele te ama. Deus te escolheu antes de estar no ventre da sua mãe. A palavra diz em Jeremias capítulo 1 o seguinte, que Deus nos escolheu antes de estar no ventre. Não foi no ventre, foi antes de estar no ventre da nossa mãe. Então eu acredito que eu e você somos cidadão celestial. Então antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor sabia o que nós iríamos fazer hoje, o Senhor sabia o que seríamos, o Senhor sabia do nosso pecado, o Senhor sabe da nossa vida e mesmo assim Ele nos escolheu. A Bíblia diz em Salmo 118 que Ele nos tecestes antes de formar no ventre da nossa mãe. Então tudo aquilo que você está vivendo hoje é uma afunilação para o seu chamado. Então não se preocupe, quando o Espírito Santo te chamar, se entregue, porque Deus tem o melhor para você. Essa é a palavra, Bernardo. Muito massa. Amém. Laizão, Obrigadão, querido. obrigado, mano. Foi um prazer, cara. Muito bom te ter aqui, viu? Eu tô muito honrado de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Precisando, tu fala acionar, viu? Amém. Tamo junto. Obrigadão. Você que já nos assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Certo? Obrigado, fique com Deus e boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você vai ver isso. Até mais. Muitas vezes a gente sempre precisa desse cuidado do pai e da mãe. Quando eu vou pra Floresta do Araguaia, que é onde meu pai e minha mãe residem hoje, eu fico muito feliz. Porque lá é o lugar onde eu sou chamado de filho. E é muito bom ser chamado de filho. Então, tudo começou assim. Eu completei, eu acho que 17 anos de idade, salvo engano. Eu terminei meu ensino médio e dentro do meu coração sempre tinha algo a respeito de